Olá, meu nome é Daniel Zegueray, doutor em psiquiatria, professor da Faculdade de Medicina da Unifase e grande entusiasta da pesquisa científica. Este é o Reciprociência, um podcast onde exploramos as fronteiras da pesquisa em saúde e discutimos as inovações e desafios que moldam o futuro da medicina. A cada episódio, um especialista que está na vanguarda de sua área compartilha conosco não apenas o que sabem, mas como chegaram lá e os desafios que enfrentaram no caminho. O Reciprociência tem como objetivo dar voz a quem produz, contribui e divulga a pesquisa científica, estimulando assim o consumo de informações cientificamente validadas. Estamos aqui hoje com o professor Leonardo Vieira Neto, ele é professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ. O professor Leonardo é endocrinologista e é também o chefe do grupo de estudos de pesquisa em adrenal. Hoje começaremos a discussão sobre pesquisa, falando, na verdade, sobre vários aspectos importantes da pesquisa no país, da história do professor Leonardo na pesquisa, em aspectos significativos das pesquisas atuais dele e também sobre a divulgação científica no país. Esse é um podcast para falar sobre ciência, chama-se Reciprociência, e dou agora a palavra ao professor Leonardo. Obrigado pela sua vinda hoje. Vamos falar um pouco sobre esses assuntos todos. Obrigado, Daniel. É uma honra, na verdade, estar aqui participando do primeiro episódio do Reciprociência. Quero agradecer muito o convite e estou aberto aí para as perguntas agora. Maravilha. Quando a gente pensou esse videocast, quando a gente pensou sobre essas discussões, eu queria muito falar sobre pesquisa no país, Então, quero começar justamente por esse ponto. A gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre suas pesquisas, de uma forma mais específica e pessoal, mas eu queria saber um pouquinho sobre quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos, o que você nota, talvez até assim, de diferente, no sentido de vantagens também, de se fazer pesquisa no país. Eu acho que a gente precisa sempre conversar sobre as dificuldades e também as coisas que são positivas, aquilo que a gente consegue fazer aqui no país. Então, eu queria saber um pouco sobre a opinião sobre esse assunto. Então, Daniel, vou começar a falar um pouco sobre a dificuldade e depois eu vou falar um pouco também que a gente tem vantagens que são quase que únicas do país. A dificuldade que a gente tem é dificuldade muito relacionada à parte estrutural, à parte de tecnologia, e que, no fundo, tudo isso, a dificuldade estrutural, de tecnologia, se resume muito à questão de investimento. Claro que a gente tem órgãos do governo que incentivam, fornecendo bolsas para os pesquisadores, bolsa para os alunos, bolsa para técnicos de laboratório. Existem editais específicos para determinado tipo de pesquisa, Se é uma pesquisa que está trazendo uma tecnologia, se está trazendo uma inovação, se é pesquisa básica, se é pesquisa clínica, enfim, os editais são inúmeros, E aí cada pesquisador, dependendo da pesquisa, se aquela pesquisa se adequa mais ao edital A, ao edital B, ao edital C, ele vai fazer, vai propor aquele projeto e aí ele vai entrar numa lista para competir com os outros projetos, com os outros pesquisadores em relação àquilo. Só que, infelizmente, é uma verba que não tem como contemplar todo mundo. E, na verdade, nem tem por que também ser assim, até porque os projetos eles são avaliados, existem os pareceristas que avaliam os projetos, e os projetos mais bem ranqueados, mais bem pontuados é que ganham o edital, ou que ganham a bolsa, enfim. Só que isso é restrito. Sempre um pequeno grupo que tem acesso a essa verba, a esse recurso financeiro, para poder conseguir executar a pesquisa. Então, hoje, isso é uma dificuldade muito grande para os pesquisadores, especialmente para quem está começando, porque, obviamente, que
o projeto é avaliado, se aquele projeto tá trazendo inovação, se aquele projeto vai agregar tecnologia ao que a gente já tem, se ele vai aperfeiçoar uma tecnologia já pré-existente, enfim, tudo isso é avaliado, mas o currículo do pesquisador também é avaliado. Né? Então, para quem está começando, é sempre um pouco mais difícil. É claro que existem editais que são específicos para jovens pesquisadores, né? Mas, de novo, também são editais mais restritos. Então, hoje a dificuldade é uma dificuldade, como eu falei, financeira, que vai impactar diretamente na questão da estrutura que você precisa para realizar uma pesquisa, que não é uma estrutura pequena, né? De tecnologia que você precisa e também de recursos humanos, né? A gente precisa de pessoas executando todas as tarefas, trabalhando naquela pesquisa, e nem sempre a gente, às vezes, tem pessoal suficiente ou para trabalhar ou até com qualificação técnica para aquele experimento, para aquela pesquisa que vai ser realizada. Inclusive, isso é uma coisa que é um ponto positivo quando você submete um edital, é você saber se aquela pesquisa ela vai gerar recurso humano. Não só na formação, né, de quem está fazendo do aluno que está fazendo mestrado, do aluno que está fazendo doutorado, mas também da parte técnica, de quem está dentro dos laboratórios, de quem está ali executando. Então, você ter esse tipo de formação, isso é muito importante dentro de um projeto, né? Um projeto a gente não pode só... E aqui eu vou falar das pesquisas na área médica, né? Que às vezes a gente fica muito preocupado em saber se aquele medicamento, né, ele realmente é eficaz para diminuir morbidade ou diminuir mortalidade, mas que é um dado importante da pesquisa. Mas tem todo um bastidor que ninguém vê, que é justamente isso, naquele caminho que foi que foi traçado desde a hipótese, né, de que o medicamento A ele diminui morbidade, ele diminui mortalidade, até a gente chegar lá no resultado, sim, ele diminui ou não diminui. Todo o bastidor, todo o caminho, né, tiveram pessoas envolvidas e que a gente, às vezes, traz uma tecnologia ou aprimora uma tecnologia e as pessoas que vivenciaram aquilo, elas se aprimoraram. Então, isso é gerar recurso humano, né? Então, isso tudo é muito importante quando a gente está escrevendo, né, um edital de pesquisa para pleitear uma bolsa. Isso tudo tem que estar muito bem claro, porque isso mostra a magnitude e a importância de um projeto que quem está avaliando vai falar, não, esse projeto ele não tem só o impacto de gerar informação, ele vai formar recurso humano, ele vai trazer tecnologias novas, ele vai trazer inovação. Então, isso tudo é muito importante. E aí, quando eu falei um pouco da dificuldade, que é a dificuldade financeira, os recursos estruturais, tecnológicos, eu já trouxe a vantagem, né? Uma das vantagens é essa, a gente estar formando pessoal e esse pessoal vai continuar trabalhando ali, ele vai perpetuar aquilo, né? E vai permitir que dali para frente essa informação seja propagada. Né? Que outros grupos possam estar utilizando daquela tecnologia. Maravilha. Assim, pelo que eu entendi, então, assim, dentro desses recursos humanos, a gente pode falar desde a formação de novos alunos, né, de novos pesquisadores, claro. A gente pode falar sobre a formação de um grupo de profissionais técnicos de laboratório, monitores de pesquisa, né? E provavelmente, estando dentro, na verdade, da própria faculdade, e no caso especialmente na medicina, formando e incentivando uma melhor formação até para o clínico, que vai passar, que não necessariamente vai ser pesquisador, que se interessa, de certa forma, para ter um contato na faculdade, ou, enfim, até como parte do currículo da universidade, mas que não necessariamente vai ser pesquisador no futuro, mas vai se beneficiar de qualquer forma da pesquisa que ele participou como equipe, né? E aí, assim, indo para as questões estruturais, das dificuldades no sentido financeiro, a gente sabe que tem um grupo de pessoas que vão trabalhar
porque são possíveis pesquisadores, alunos que estão interessados, né? E aí o ganho que eles têm diretamente é o ganho justamente da pesquisa, a possibilidade de fazer um mestrado e um doutorado. Mas a gente também tem um grupo de pessoas que são técnicas e aí que precisam ser pagas, né? E aí eu acho que entra na questão, às vezes, da dificuldade, né? Assim, fechando um pouco aquilo que você falou, das dificuldades estruturais de conseguir recurso suficiente para você ter um grupo de técnicos, para além dos alunos, porque os alunos não são técnicos e não vão fazer bem o trabalho do técnico, né? E, ao mesmo tempo, é claro que os técnicos não necessariamente não serão pesquisadores, pode ser pessoas que ajudam na parte laboratorial ou monitores de pesquisa, né, que são tão comuns nas pesquisas privadas. Então, assim, acho que imaginava, né, assim, muito que a questão estrutural e de recurso, né, financeiro era uma das questões principais. E aí, assim, olhando agora para outra parte, né, a gente fala do estrutural, do financeiro, né, mas a gente tem o capital intelectual, a gente tem a qualidade dos pesquisadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre os pesquisadores no Brasil, né? Você tem uma experiência muito grande, né, inclusive internacional. Então, assim, você tem também o que as pessoas pensam, né, dos pesquisadores brasileiros lá fora, né, ou da pesquisa no Brasil. Né? A pesquisa do Brasil ela é bem recebida, ela é uma pesquisa que tem renome lá fora, você tem uma experiência positiva, com todas as dificuldades que a gente possa ter, mas ela produz um material que é equivalente, né, que é de importância na tua observação, na tua área. Então, Dani, ótimo ponto para a gente discutir. Assim, de uma forma geral, sim, a pesquisa no Brasil ela é reconhecida, né? Ela é valorizada. Claro que ainda com limitações, né? Sim, foi como eu falei, de uma forma geral. Infelizmente, ainda se tem algum preconceito em relação a esse material está vindo do Brasil, né? Essa pesquisa, essa informação, esse material está vindo do Brasil. Infelizmente, a gente ainda vê isso, né? Assim, eu não tenho dúvida que nós aqui no Brasil temos pesquisadores brilhantes, né? Pessoas com uma capacidade de raciocínio, de gerar hipóteses, de desenhar uma pesquisa muitíssimo bem, e que não fica nada atrás com a pesquisa que acontece lá fora, tá? Como eu falei, por conta desses pesquisadores, por conta da pesquisa ter avançado muito, isso é uma outra coisa, né? A gente também passou a ser reconhecido, passou a ser respeitado de uma forma geral, porque a pesquisa cresceu muito, avançou muito. Mas, infelizmente, às vezes a gente se depara com, eu diria que, assim, questões mais isoladas de preconceito, de um julgamento que, na verdade, aquilo não é bem daquela forma, né? É claro que, como em qualquer lugar do mundo, né, existem pesquisas que não são bem feitas. E aí, né, essas pesquisas não são bem feitas, na verdade, por diversas razões, né? Às vezes, uma pesquisa é lindíssima, traz resultados lindíssimos, mas a gente tem que pensar como que aquela pesquisa foi conduzida, né? Existem... Quem é pesquisador sabe disso. A gente tem que ser absolutamente ético e respeitar e ter o cuidado quando a gente faz um projeto da gente não ter nenhum tipo de viés ali, né? Nada que possa interferir no resultado daquela pesquisa. Então, eu acho que todas essas questões, como eu falei, hoje no Brasil, a pesquisa avançou muito, a gente tem trabalhos muito importantes, né, publicados não só na endocrinologia, claro que a minha vivência é na endocrinologia, mas a gente tem pesquisas importantíssimas e que hoje trabalhos brasileiros são citados em congressos internacionais, né? Congressos internacionais em publicações oriundas da Europa, oriundas dos Estados Unidos, onde trabalhos brasileiros são citados. Então, isso é o reconhecimento
do nosso trabalho, o trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil. Sim. Eu não sei se eu respondi exatamente a Não, sua respondeu. pergunta. E me deu a ideia, justamente, ou pelo menos algo que eu queria reforçar, que é essa progressão, né? Eu acho que assim, a gente tem uma experiência de 20 anos, né, desde que a gente se formou como médico, e que a pesquisa, 20 anos atrás, não era a mesma pesquisa. E o poder de alcance, de divulgação É internacional outro. é outro, né? Então a gente está avançando, mesmo que com as dificuldades naturais, normais que a gente vem discutindo, mas avançando, na verdade, bastante bem nesse sentido. É, me surgiu um aspecto que eu acho que não sei se é um mito, se é uma verdade, eu quero saber a sua opinião, que assim, pensa-se muito de quando a gente tem mais dificuldades, a gente tem mais soluções Criativas. criativas, engenhosas, né? Do tipo fazer uma limonada do limão. Isso a gente fala muito em vários contextos diferentes. Sim. Não sei se é o suficiente, se esse tipo de solução é algo que a gente consegue tanto em pesquisa, ainda mais de ponta, né? Porque às vezes não tem, às vezes assim, a gente tem um método muito claro, específico, científico, algo muito bem definido, que não tem jeitinho, né, para realizar. Mas eu fiquei pensando, será que isso, você já viu isso acontecer? Você já teve situações onde a gente, sei lá, de repente trouxe um tipo de solução mais fácil, menos custosa e acabou tendo uma repercussão positiva, inclusive lá fora, né? Uma forma, na verdade, diferente de fazer, a partir das nossas dificuldades, e a partir disso a gente ter, sei lá, uma nova prerrogativa, um tipo de solução, alguma coisa que seja reconhecida? Então, Dani, a sua pergunta é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque, como eu acabei de falar para você, assim, a nossa pesquisa avançou, passou a ser respeitada por conta da seriedade de como tudo nos últimos anos tem sido feito, né? É claro que quando a gente tem menos recursos, a gente precisa de caminhos alternativos, né? Assim, na ciência, ter um caminho alternativo não significa um caminho pior. Não é nem melhor nem pior, é apenas um caminho diferente, Uhum. né? Sim, a gente, às vezes, por limitação ou estrutural, né, ou de recurso financeiro, a gente, às vezes, precisa mudar o caminho de uma pesquisa, é, não no meio, mas antes, né? A gente calcula, faz um orçamento de uma pesquisa e a gente vê que daquele jeito que o projeto está, ele se torna inviável financeiramente. Então a gente busca um caminho alternativo. Só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente busca um caminho alternativo, porque às vezes o caminho alternativo pode esbarrar em limitações lá na frente, e essas limitações, às vezes, podem dificultar uma interpretação de um resultado de uma pesquisa, né? Então, a gente só tem que ter cuidado com isso, sim. Eu já vi trabalhos com saídas, né? Com resoluções assim muito bem feitas, usando um caminho alternativo, seja não só por questão financeira, mas seja do ponto de vista logístico, né? Isso daqui eu não tenho uma tecnologia disponível para isso e eu vou criar alguma coisa para tentar solucionar esse problema. Talvez uma tecnologia que resolvesse aquilo com um único passo, eu vou fazer 3, 4 passos para chegar naquela resolução que eu quero chegar. Então, eu já vi, isso sem dúvida é sensacional. E isso que eu estou falando que eu já estou falando aqui de Brasil, tá? Uhum. E aí, reforçando isso que eu te falei, né? Nós temos pesquisadores brilhantes. Eu acho que só dá para fazer isso com pesquisadores brilhantes, né? Sim. Senão a gente não consegue criar Sim. nada de novo. Léo, eu queria conversar um pouco, aproveitando então agora para ir para um lado um pouco mais pessoal, falar um pouco das suas pesquisas. Eu quero chegar, na verdade, a algumas discussões sobre resultados de pesquisas, aquilo que pode ser falado. Tem um material sempre confidencial aí que está no meio da pesquisa, né, do estudo. Mas antes de chegar nas pesquisas propriamente dito, eu queria conversar um pouco também sobre a sua história, né, especialmente a sua história como pesquisador, como professor. E saber um pouco aí dessas interfaces, né, de clínica, professorado, pesquisa, né, que é o ponto mais central aqui. Começando justamente assim,
na tua história, como você se interessou por fazer pesquisa? Isso está intrínseco, associado à tua formação médica como clínico, né, como endocrinologista? Isso veio depois, na residência antes, mesmo na própria graduação? Como é que foi essa história? Então, Dani, na verdade, tudo começou na graduação, né? A gente fez graduação junto, você viveu isso de perto. Ah, assim, eu, desde a graduação, queria ser professor, né? E a gente, a gente foi de uma universidade onde a pesquisa, ela é muito presente, ela é presente o tempo inteiro, né? Não só no ciclo básico, quando a gente está lá estudando a fisiologia, a bioquímica, a biofísica, a anatomia, mas depois na parte clínica também, né? Quando a gente já está dentro dos hospitais universitários da UFRJ, então a pesquisa é muito presente. Na verdade, quando eu estava na graduação, que eu queria ser professor, eu pensava em ser um professor da graduação. Sempre tive muita curiosidade para saber, né, o porquê das coisas, né? Não só aceitar que o remédio tal, ele tem que ser prescrito para esse tipo de doença, mas eu queria entender o porquê. Então, sempre essa curiosidade me guiou durante a graduação. E depois que eu terminei a graduação, né, eu fiz a residência de clínica junto com a de endocrinologia na sequência e emendei o mestrado e o doutorado. E aí, quando eu cheguei na residência, né, de endocrinologia, né, eu me deparei com grandes pesquisadores na área da endocrinologia. E aquilo me despertou um interesse muito grande pela pesquisa, porque eu passei a conviver de perto, né? A gente, quando é residente, a gente acorda e dorme praticamente dentro do hospital, então eu vivi muito de perto várias pesquisas que estavam acontecendo na época que eu ainda era residente e pude ter um contato maior. Isso aumentou aquela coisa de querer ser professor, né? E aí seria uma consequência, né? Eu me tornando professor, eu certamente seguiria a carreira também de pesquisador na universidade. Só para deixar claro aqui que na universidade, pesquisador não é um título, né? Na universidade, todos nós somos professores. E dentro dessa função, nós também exercemos a função de pesquisador, mas nós somos professores. É interessante a gente só reforçar que, até porque é uma universidade federal, que a forma, né, de seleção do professor, ele envolve, na verdade, a pessoa já ter, né, pesquisa no seu currículo, né? Porque o mínimo que você precisa para fazer um concurso é mestrado e doutorado. Então, você já tem, na verdade, e são pesquisas, né, bastante significativas, porque um doutorado não é uma pesquisa qualquer. Não. Então, você já tem um lastro de pesquisa para fazer o concurso. Então, a entrada dos professores na Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras universidades públicas no país se dá justamente por esses concursos onde já existe, né, esses dois títulos, ou pelo menos o de doutorado, concedido, né, justamente pela capacidade de pesquisa, né, que aquela pessoa tem, além, obviamente, de vários outros atributos, né, e seleções ali são necessárias. Então, pelo menos nas universidades, né, federais, há essa junção, né? O que não necessariamente acontece em universidades ou faculdades privadas, onde muitas vezes não é essa exigência e o interesse é mais no ensino direto, sem necessariamente ter uma formação de pesquisa, ou até mesmo, na verdade, uma tradição de pesquisa na outra faculdade privada, enfim, aí depende de cada uma, né? Sim. Então, isso é muito interessante porque eu queria perguntar também, e aproveitando agora o ensejo, sobre esse acúmulo de funções, né? Porque você falou assim, que você sempre quis ser professor. E a gente já escutou várias vezes alguns pesquisadores que têm a função de pesquisador, mas que também é professor na universidade, não gostar de dar aula, né? A gente já viu várias, a gente como aluno, Sim. né? E a gente agora como Como colega. par. Então, não necessariamente, e não tem nenhuma... É uma questão de gosto, né? Às vezes a pessoa é excelente pesquisadora e péssima professora, ou não gosta de ser professora, ou até vice-versa. Tem alguns que entram, na verdade, como professor e pesquisador, mas acabam tendo muito mais interesse, né, no professorado, até no estudo
sobre educação, como melhorar a educação, né? Não deixa de ser pesquisa, mas de repente não seguem tanto aquela pesquisa mais típica da sua área. Pode ser na endócrino, pode ser na psiquiatria, pode ser em outras áreas médicas, já que a gente está falando de medicina. Como é que foi para você? Assim, professorado e pesquisador, Então, para mim foi uma coisa assim bem natural, como eu te falei, né? A partir do momento que eu entrei como professor, eu logo criei o meu grupo de pesquisa, que isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas eu acho que isso é uma questão de perfil, Dani. E aí eu quis deixar isso claro 2 minutos atrás, quando eu falei que na universidade os cargos são de professores. Então, obviamente, eu acho que a gente tem que respeitar o perfil e não colocar, né, a pessoa para fazer uma coisa que ela não faz bem. Eu tenho certeza que ela faz outras coisas maravilhosamente bem, e eu acho que isso tem que ser explorado. Mas a gente não pode esquecer que a pessoa que está ali, ela fez o concurso para professor. Então, ela precisa exercer as atividades na graduação. Ser um pesquisador não é uma obrigação, não faz parte. Ali nós somos professores da graduação e quem quer da pós-graduação, para orientar alunos de mestrado e doutorado por meio de pesquisas. Né? Então, eu acho que precisa respeitar o perfil da pessoa, né? Mas a parte da graduação, ela precisa existir, porque é para isso que a gente está ali. Até porque a parte da graduação, né, a gente está aqui falando muito de pesquisa, mas a gente precisa, para fazer pesquisa, a gente precisa de pessoas graduadas. Né? Então, a graduação, ela é fundamental para a pesquisa. Fundamental para a pesquisa. Em relação ao meu acúmulo de função, eu gosto muito de ambos. Né? Eu gosto muito da pesquisa, sem dúvida nenhuma. Eu adoro trabalhar no meu grupo de pesquisa, eu adoro os alunos que estão comigo, que fazem parte hoje do meu grupo, e os passados, que também já terminaram mestrado e doutorado, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, tenho contato com todas até hoje. E eu gosto muito da graduação. Né? Eu entrei em 2013, no concurso de 2013. Logo que eu entrei, eu assumi a coordenação do internato eletivo de clínica médica, o qual sou coordenador até hoje. Então, a graduação é uma parte que eu gosto muito. Né? Então, em relação a esse acúmulo de funções, é isso. Assim, eu consegui me encaixar nos dois setores, né? Na graduação e na pós-graduação, que é onde a pesquisa está. Em relação às outras pessoas, foi isso que eu te falei. Tem gente, como você deu o exemplo, né? Tem gente que não gosta de dar aula, que não gosta de estudar, e é excelente pesquisador. A gente precisa respeitar isso, respeitar as preferências, respeitar as limitações, mas a gente não pode esquecer que a graduação, dentro de uma universidade, ela é o carro-chefe para justificar o cargo da pessoa que está ali. Todos somos professores. E assim, sem também esquecer, eu sei que você não tem a função de médico, né? Não tem o cargo de médico, porque é um outro concurso, né, na universidade, mas é o tempo todo, né, fazendo clínica. Então, é uma tríade, no final das contas, né? Assim, é o professorado, é pesquisa, mas também é o ato clínico. Assistência. Né? Exatamente. E aí, quer seja, na verdade, ensinando, que é a maior parte do tempo da universidade, porque você está com residentes e com graduandos, internos, pessoal da pós-graduação mesmo, né? As pesquisas suas são evidentemente clínicas, né? Então você está vendo paciente o tempo todo. E, eventualmente, tem o histórico seu de atuação clínica até em outros cargos, em outros locais, né? Hoje você se dedica ao FRJ, mas no passado, né, você foi médico no Estado da Lagoa. Né? Então, como é que é a junção e como é que isso influencia a sua prática clínica agora? Assim, para além agora do professorado e do pesquisador, como é que isso influencia a prática clínica? Porque eu acho que, assim, claro, não só no aspecto do estudo em si, de você poder ver os pacientes, eu acho que você está o tempo todo, acho que todos nós, né, assim, praticamos, a gente acaba sendo sempre melhora no que a gente está fazendo,
Mas tem uma coisa interessante, eu tenho um pouco isso, né? Eu acho que você nota também, que a gente dá aula, eu dou aula na Faculdade de Medicina de Petrópolis, que a gente acaba aprendendo a falar melhor até com o paciente. Então, eu acho que a ação do professor, ela também ajuda numa parte da clínica, que é Na a comunicação com o comunicação. paciente, né? Você vê isso, você nota, você acha que essa associação dos três é a mais rica que se tem? Sim, porque isso é muito interessante porque, né, as pessoas sempre... Vou dar um exemplo dos meus alunos de mestrado e doutorado, né? Às vezes, o residente acaba a residência e eles vêm me perguntar, nunca ficou muito claro para mim, né? Assim, por que fazer o mestrado, né? E aí eu falo para eles, olha, do ponto de vista financeiro não vai mudar muito a sua vida, não. Mas do ponto de vista de conhecimento, sim. Né? E sempre tem aquela história, né? O que a pesquisa, né? Por que eu vou fazer mestrado e doutorado se eu vou ficar atendendo num consultório, né? A pesquisa não vai me ajudar nada. Na verdade, um complementa o outro. Um complemento, na verdade, não é só a pesquisa que vai te ajudar na sua parte assistencial, seja no consultório, ambulatório, na enfermaria, onde quer que seja. E a parte assistencial também te ajuda na pesquisa, principalmente para quem faz pesquisa clínica, né? Vou dar o exemplo nosso, né? Lá do nosso grupo, né? Você, quando está atendendo paciente, e você ali tá, aquilo é a vida real. Uhum. Né? A pesquisa, às vezes, a gente controla tantos fatores que aquilo não é vida real. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a assistência é a vida real, né? É o que o paciente apresentou, é como o paciente reagiu a um tipo de tratamento, a um tipo de abordagem. E a partir dali, né, se você é uma pessoa que você é muito observador, isso é uma condição sine qua non para um pesquisador, é ele ser um bom observador. Se você está observando, né, diferentes resultados, uma mesma terapia, né? Grupos de pacientes muito parecidos, você pergunta, mas por que as coisas são tão diferentes? E, às vezes, a partir da assistência, você começa a ter ideias de trabalhos para você poder fazer, para você responder aquilo que, às vezes, ainda não tem uma resposta na literatura. Uhum. Né? Então, eu acho que, assim como a pesquisa te ajuda na prática clínica, né? Eu dei o exemplo de como a assistência ajuda na pesquisa, agora eu vou dar um exemplo de como a pesquisa te ajuda na prática clínica. Né? Isso eu sempre falo para os meus alunos. Todo tipo de resposta que você quiser, você vai encontrar na literatura. Uhum. Tudo. Cabe você a saber pegar um artigo e saber ler um artigo de forma crítica para você saber se aquele trabalho foi bem feito, se é um desenho de estudo bom, para você confiar naqueles resultados. Porque qualquer resultado você acha na literatura, basta você querer e saber procurar. Então, eu acho que você, quando faz um mestrado, um doutorado, que você participa de uma pesquisa, você passa a ter essa visão crítica de quando você pega trabalhos na literatura para saber, olha, esse trabalho, ele tem essa e essa limitação, não dá para extrapolar para grupo A, B ou C, como eu extrapolo para o D e para o E, por exemplo. Então, isso é uma análise crítica que, quando você está no mestrado e no doutorado, que você começa a ler muito e a discutir com seus orientadores, né, com pessoas que têm uma bagagem já de pesquisa maior, que elas vão te sinalizar, olha, isso aqui você tem que ter cuidado, isso aqui tem um viés de seleção, isso aqui tem um viés de informação, né, esse grupo não foi bem escolhido, enfim. Então, eu acho que uma complementa a outra, Dani. E assim, é isso que você falou, né? Há uma construção do pensamento crítico, né? A pessoa passa por esse pensamento crítico, Isso. essa análise maior, e isso extravasa, querendo ou não, né, os limites lá da pesquisa. Sim. E ela passa a ter esse olhar crítico para várias partes da vida dela. Sim, para tudo. Não é só para um artigo científico.
E claro que na prática clínica dela. Então, assim, é muito interessante porque às vezes as pessoas têm, reforçando o que você falou, esse pensamento de que eu vou fazer mestrado e doutorado porque eu quero ser professor. Até pode ser um caminho, mas você pode fazer mestrado e doutorado, ter um resultado sensacional, não se tornar professor, mas isso ser muito positivo para a tua formação de um pensamento crítico e da tua prática clínica. Então, não é mal nenhum de fazer mestrado e doutorado, mesmo que não se torne professor. É sempre bom estudar. Sim, assim, só reforçando realmente isso que você falou, né? Quando uma pessoa vem falar comigo e fala, eu queria fazer, mas eu não estou muito certo, né? E aí eu falo, olha, de tudo, né? Se você não se tornar professor depois, entenda isso como uma outra. Você não fez a residência, né? Você agora vai fazer como se fosse uma outra residência, só que mais específica, numa área mais específica da endócrina. Então, assim, de todos, se você não se tornar professor, não se tornar pesquisador, você está dentro de um ambiente universitário, onde você vai participar de discussões, de sessões clínicas, você vai ter contato direto com outras especialidades, né? Com radiologistas, cirurgiões, enfim, todo. Isso só vai agregar informação na sua vida e eu tenho certeza que isso vai impactar positivamente a sua parte assistencial, né? A parte do cuidar de outra pessoa. Então, eu não tenho Eu dúvida acho que dá para disso. falar que a pessoa virá um pensador melhor, Isso. né? Quiçá, espera-se, uma pessoa melhor também, né? Sim, Não exatamente. necessariamente é só um pensador melhor, pode ser uma pessoa melhor, Melhor, mas aí mas- tem outras questões que Sim. estão envolvidas para essa formação. Não é tão linear Não, assim. não é tão simples assim. Mas, assim, já que a gente falou um pouco sobre interface, eu queria assim, saber um pouco sobre interface com outras áreas em pesquisa, né? Então, claro, seu grupo é um grupo, na verdade, em pesquisa de adrenal. Existe uma interface dentro do endócrino, ou seja, pesquisas que envolvem adrenal, neurohipófise, né? Provavelmente doenças até que envolvem mais de um órgão. Então, você tem já a interface de grupos, mas dentro da mesma especialidade. E também a interface com outras áreas, né? Com outras áreas médicas e, quiçá, até com outras formações, né? Eventualmente, um grupo de pesquisa pode ter um químico, pode ter uma pessoa, né, que não tem a formação médica, mas ela é super importante naquela formação. Quer saber um pouco da sua experiência com esses grupos, com a interface em pesquisa, com grupos mais multifacetados. Eu não sei se o seu grupo hoje tem, além de pesquisadores médicos, pesquisadores de outras áreas, né? Falar um pouco sobre esse assunto, né? E vamos começar por aí. Eu vou depois te encher de outras perguntas. Tá bom. Então, Dani, isso é fundamental hoje, né? Assim, é você fazer parcerias, né? Seja parceria institucionais, né? Então, assim, nós temos parceria hoje com a UF, com a UERJ, né? A gente tem parcerias com outros endocrinologistas, nós temos parceria com outras especialidades médicas, nós temos, já tivemos parcerias com engenheiros, a gente já teve trabalho publicado onde a gente teve engenharia envolvida. A gente hoje tem projetos que a gente faz junto com o Instituto de Química lá da UFRJ, né, que são não médicos. Então, a gente tem isso tudo. Então, hoje as parcerias são fundamentais, né? Quanto mais pesquisador, quanto mais multidisciplinar é a sua pesquisa, assim, isso só agrega tanto para você trazer outras pessoas, outras especialidades para o seu mundo e você ir para o mundo delas, né? Como você aproximar instituições quando a gente tem instituições diferentes, né? Eu sou super a favor da parceria, né? Eu falo que eu sou uma pessoa sortuda porque as minhas parcerias Deram certo. isso deram certo, né? Assim, tiveram êxito. Então, eu só tenho a agradecer a todos que hoje são parceiros ou que já foram no passado. Isso é fundamental. Fundamental você agregar conhecimentos diferentes. E, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso não tem nada a ver com a medicina. Aí, quando você né, para você desenhar, e aí você fala assim, não tem a ver. E você sempre consegue achar a área de interseção daquelas áreas que aparentemente, num primeiro momento, eram assim Tão díspares, né? tão diferentes. Aparentemente. Por isso que eu falei aparentemente. Então, isso é sensacional. Sensacional. Então, eu sou super a favor, a gente trabalha muito com parceria, porque eu acho que esse é o caminho.
Léo, assim, houve na minha história assim, um momento que eu parei assim, não me lembro exatamente quando, mas algum momento que eu parei e falei assim, caramba, não é que eu dou para ser médico, né? Não é que funcionou, não é que eu tô suficientemente preparado, tranquilo, com resultado muito bom na prática clínica, né? E aí depois de algum tempo eu tive a experiência, sempre dei muita aula também. Mas talvez para o pessoal da pós-graduação, coisas muito específicas, apresentação de pesquisas, até chegar numa graduação. E aí, que foi obviamente o grande local de ensino de ser professor, né? Porque Sim, acho que a gente não é totalmente professor se a gente não dá aula para graduação. graduação. E aí, em algum momento, eu falei: caramba, agora tá caindo a ficha que eu sou um bom professor. Né? Tenho muito mais a aprender como professor do que, de repente, como clínico, né? Tenho muito mais tempo de prática clínica. Eu queria saber de você, em que momento você caiu a ficha, em que momento você sentiu, se existe um momento específico ou se isso é uma construção de assim, caramba, estou bem na pesquisa, sou um bom pesquisador, tô... Então, vamos lá. É, eu não vou conseguir te precisar um momento exato, mas eu posso te dizer como que eu vi que a coisa ficou séria e que a partir daquele momento ia crescer, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado em neuroendocrinologia e eu terminei o meu doutorado em 2011 e em 2013 foi quando teve o edital para concurso para professor, né? E, enfim, que eu fiz e entrei. Ah, e aí, quando eu entrei, né, assim como eu sempre fui do fundão, eu fiz graduação, residência, mestrado e doutorado, existia uma lacuna, né? Não existia um ambulatório de adrenal. Os pacientes com as patologias, com as doenças adrenais, eles ficavam meio que espalhados pelos ambulatórios, né? E aí, como existia, né, essa lacuna, não só na UFRJ, né? Se você for olhar a pesquisa em adrenal no Brasil, ela acontece a pesquisa em pouquíssimos centros, né? Ah, o centro que, assim, que é de excelência, que já tem há anos, é o da USP, né? Uhum. Ah, então, eu falei, por que não também a gente trazer isso para o Rio de Janeiro e eu fazer isso aqui no FRJ? E aí eu comecei a criar um ambulatório. Primeiro eu precisava criar um ambulatório, né, para ter os pacientes ali frequentando o ambulatório, indo às consultas de retorno, de evolução. E aí começaram a surgir as primeiras ideias de trabalho, né? Eu sempre falo, quando uma coisa muito boa acontece é porque os astros se alinharam, né? Deu O tudo certo. universo conspirou para que realmente aquilo acontecesse. Nesse mesmo momento, algumas pessoas vieram me procurar querendo fazer mestrado comigo. E eu falei, bom, vou juntar o útil ao agradável, né? Eu estou montando um ambulatório, tem os pacientes, então a gente vai poder começar a fazer as pesquisas clínicas aqui. E aí a gente começou, né, a Isso em fazer 2013, 2014. 14. E aí 10 a anos. gente. Oi? 10 10 anos. anos, uma década agora, exatamente. E aí eu comecei as minhas primeiras orientações, né? E as publicações começaram a vir. Junto com isso, eu comecei a pleitear os editais para verba de pesquisa junto aos órgãos que fomentam isso, né? E aí eu comecei assim, eu comecei a ganhar os editais, né? E aí eu falei, realmente agora Tá dando certo. isso, porque como eu falei no início dessa entrevista, são editais difíceis de ganhar, porque tem poucos, muitos pesquisadores, é muita gente concorrendo. E obviamente, quando a gente ganha um edital desse, a gente usa a verba e no final a gente tem que prestar conta, né? Então é tudo muito sério, é tudo muito controlado. Então eu falei, realmente a coisa ficou séria. Então é o que eu estou te falando, assim, foi uma junção de questões que aconteceram para eu me tornar um pesquisador, né? Então foi
foi a possibilidade quando eu entrei para professor, eu vi uma lacuna que existia, os alunos começaram a me procurar, eu comecei a ganhar os editais que me permitiram fazer a pesquisa. Ter verba para fazer a pesquisa. Então, a partir daí eu falei assim, agora ficou sério. Né? Agora é a Vera e não é mais, eu não sou mais café com leite, acabou. Porque quando a gente está na residência, no mestrado, no doutorado, a gente sempre tem alguém por trás da gente, olhando para a gente, olhando o que a gente está fazendo e falando, olha, isso está certo, isso está errado. A partir daquele momento eu falei, não tem ninguém. A responsabilidade maior é sua, Isso. Né? Você é o coordenador do grupo todo, Isso. Você que tem os alunos. E assim, quando lá no início da entrevista eu falei de toda a questão, né, de seriedade na pesquisa, é por isso, Dani, porque quando a gente publica um resultado, né, a gente tem que ter a ideia que a amplificação daquela informação ela é incalculável. Incalculável. Né? As pessoas vão ler aquela informação e elas vão tomar aquilo como uma verdade e elas vão acreditar naquilo. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ser muito sério quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente publica um dado, porque aquilo vai sofrer uma amplificação que, de novo, vou usar a mesma palavra, é incalculável, imensurável. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O nível então, de responsabilidade é muito grande. A minha responsabilidade aumentou. Não tem mais ninguém olhando o que eu estou fazendo. Se eu fizer errado, vai sair errado. E olha o estrago que isso pode fazer. Perfeito. Então, foi mais ou menos nesse momento. Eu não consigo te precisar quando, mas eu te contei. Claro. Inclusive, na verdade, dá até para chutar que foi ali em 2014, 2015, porque foi quando você tem o marcador de assumir, né, o cargo não só de professor, mas de pesquisador. Isso. E a criação do grupo. E aí, pegando já esse, né, ensejo também, tem 10 anos que você se dedica aos estudos de adrenal. Mas eu conheço a tua história e sei, na verdade, de não só pesquisas importantes, mas de publicações importantes na área de neurohipófise. Neuroendócrino. Desculpa, na área de neuroendócrino. Cismei com neurohipófise. Eu acho que você vai ter que fazer neurohipófise em algum momento. Eu já coloquei você como pesquisador nessa área. Mas na área de neuroendócrino. Então, dentro do mestrado e doutorado, como é que foi a troca, assim? Como é que você sentiu, não sentiu? Então, foi uma coisa que aconteceu, como eu te falei, natural. Assim. Quando eu entrei para professor, existia esse gap, essa lacuna. Né? Não existia lá no fundão existe ambulatório de tireoide, de hipófise, de gônada, de metabolismo ósseo, todas áreas da endocrinologia. Não existia um ambulatório de doenças adrenais. Então, eu vi como um lugar para eu poder ocupar, né, sem repetir outras áreas que já tinham muito bem sedimentadas lá. Então, e também por uma questão de que é importante que se tenha, assim como tem de tireoide, hipófise, gônada, tenha de adrenal. Né? Então, eu achei muito importante. Não são áreas afins, né? A gente fala muito do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, tem doenças, inclusive, como, por exemplo, a síndrome de Cushing, que pode ser tanto de origem adrenal quanto de origem hipofisária. Dei um exemplo, enfim. Não são áreas tão díspares, tão antagônicas, né? São áreas que têm muita associação. E foi por isso que eu te falei, foi quando eu entrei que eu vi que existia um espaço para eu poder ocupar, um espaço que estava vago, né? E então eu resolvi ocupar e por ser uma área que eu gosto muito. Maravilha. Eu queria falar um pouquinho sobre as pesquisas suas atuais, né? Dentro, obviamente, aí do nosso tempo, do nível, na verdade, de profundidade. Mas, assim, o que te chama a atenção hoje em dia? Quais são as linhas de pesquisas, os trabalhos? Aquilo que pode ser, na verdade, discutido, como a gente falou? Pode ser discutido quase tudo. É que eu não vou discutir quase tudo, senão a gente vai ficar horas aqui. Então, eu vou falar assim, né? Hoje, a minha linha principal, né, que é como se fosse assim, o carro-chefe do grupo, são os tumores adrenais. Né? Esse é o carro-chefe do nosso grupo de pesquisa.
A gente tem, além dos tumores adrenais, a gente também tem em outras condições, né? A gente também tem trabalhos em ciência adrenal, a gente tem trabalhos mais funcionais, por exemplo, essa parceria que a gente tem com o Instituto de Química, lá do Fundão, Uhum. né? Onde a gente está estudando, analisando o perfil de secreção hormonal desses tumores adrenais. Então, a gente está juntando, né, os dois conhecimentos. Né? A gente está fazendo todo o perfil hormonal por espectrometria de massa, que hoje é o padrão ouro para dosagem dos esteroides, lembrando que os hormônios adrenais são esteroides. Então, a gente tem essa linha de pesquisa de tumores adrenais. Tem esse trabalho de parceria, né, que está vendo mais a parte química estrutural dessas moléculas, de como que esses tumores se comportam. A gente tem toda uma linha de pesquisa de doenças cardiometabólicas, né, nesses pacientes com tumores, né, adrenais. A gente sabe que esses tumores podem produzir hormônios que têm um impacto negativo, né, um impacto ruim sobre o perfil cardiometabólico desses pacientes que têm esses tumores. Eu diria que foram os primeiros trabalhos que a gente começou a publicar, e a partir desses primeiros trabalhos começaram a surgir dúvidas, a surgir questionamentos levantados por esses trabalhos que a gente já tinha publicado e que a gente até hoje estuda essa parte, né? Então, assim, a linha cardiometabólica... Desdobramentos, né, que vão aparecendo. A linha cardiometabólica é a linha carro-chefe desses tumores. Por isso, porque, assim, foram tendo desdobramentos dos achados iniciais e que, não vou falar que nos obrigaram, porque obrigar é uma palavra muito forte, muito ruim, mas assim, que tudo isso motivou a gente a continuar e a cada vez fazer mais trabalho sobre essa parte cardiometabólica em pacientes com tumores adrenais. A gente está começando também uma linha agora em parceria com outra instituição pública, que é a UF, e uma instituição privada, porque uma das formas de a gente sanar a questão financeira é fazer parceria com instituições privadas. Sim. Né? Então, uma saída que a gente encontrou foi isso, e essas parcerias têm funcionado muitíssimo bem. A gente está começando uma linha agora que realmente, esse eu não vou poder entrar muito em detalhes, porque isso é um dado que não tem na literatura, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho do hormônio da aldosterona, né? Em alguns perfis específicos desses pacientes com tumor adrenal, que a gente quer resposta para algumas questões de complicações cardiometabólicas que esses pacientes possam ter em relação à aldosterona. Então, as minhas linhas de pesquisa são essas, assim, são tumores adrenais, esse é o carro-chefe, mas a gente também tem uma linha de pesquisa em insuficiência adrenal, que aí, na verdade, é o oposto. Enquanto esses tumores podem secretar muito hormônio, a insuficiência adrenal é a falta de um hormônio, que é o cortisol, que pode ou não ter deficiência de aldosterona, que é um mineralocorticoide também, mas que também a gente já teve. Inclusive, esse é um trabalho que eu tenho um carinho gigantesco, porque é um trabalho muito grande que a gente tem, de pacientes com insuficiência adrenal. Foi motivo de mestrado de uma aluna minha. Publicado já? Publicado já, e na verdade um trabalho muito citado, e citado por fontes internacionais muito importantes. Então é um trabalho que a gente tem um orgulho enorme, foi um N gigantesco que a gente conseguiu incluir, também em parceria com instituição privada, que financeiramente, né, enfim, permitiu a gente fazer um trabalho desse. Um N de mais de 370 pacientes que a gente conseguiu incluir nesse trabalho, um N gigantesco. De tumores adrenais? Não, de insuficiência adrenal. Legal. Foi um trabalho sobre diagnóstico, né? Existe uma polêmica grande na literatura de qual é o papel do cortisol basal, sem ser no teste de estímulo, para o diagnóstico de insuficiência adrenal.
né, em relação a ponto de corte, a métodos de dosagem, né, se é por quimiluminescência, se é por espectrometria de massa. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal para definir melhor qual é o papel do cortisol basal nesses pacientes. Então, é um trabalho que eu tenho um carinho enorme. Esse eu acho que é aqueles que a gente, quer seja pelo N-amostral, quer seja pelo ineditismo na literatura, e também, e aí eu queria puxar um pouco essa pergunta, né, muitas vezes pela aplicação mais direta e prática. Eu queria saber um pouquinho se é esse ou se outro que você faz essa correlação entre trazer um resultado, né? A gente sabe que muitas pesquisas são muito importantes para a formação da base de um campo, né? Mas tem aquelas que às vezes a gente vê uma correlação mais direta com a aplicabilidade prática. Esse trabalho da insuficiência adrenal que eu te falei é justamente isso. Porque, só para... Assim, vou ser bem breve, né? Mas só para você poder entender isso, né? Como que esse trabalho eu aplico na prática. Hoje, o diagnóstico de insuficiência adrenal, né, pelos consensos, né, a gente precisa fazer o teste de estímulo. Uhum. Tá? A gente tem 2 testes de estímulos na prática, né? Um deles, a gente precisa importar a medicação para fazer o estímulo, porque ela não tem registro no Brasil. Isso encarece demais o exame, porque plano de saúde nenhum cobre, porque como não tem registro no Brasil, o plano não tem como cobrir, né? Então, a dosagem do cortisol basal é uma coleta de sangue. O paciente vai lá, colhe um sangue e acabou. A questão é que realmente esse dado na literatura é muito controverso. Se ele tem valor e quando ele tem, que valor que confirma ou que exclui insuficiência adrenal. Então, o que a gente quis mostrar é quando que eu posso bypassar o teste de estímulo e confirmar ou excluir insuficiência adrenal só com uma dosagem basal que não tem risco nenhum, não tem custo. O custo é uma dosagem de um hormônio só, mais nada, né? Sim. Eu não tenho que administrar a medicação, não tenho que fazer nada disso. Então, isso é o dado que a gente aplica na prática. Eu estou ali, eu sei, o paciente tem cortisol acima disso, abaixo disso, eu excluo, eu confirmo insuficiência adrenal. Então, esse é o trabalho que é o exemplo. A minha linha cardiometabólica tem trabalhos práticos também, mas a essência é a construção de uma base para, a partir dali, futuramente, a gente delinear condutas. Mas esse da insuficiência adrenal é o trabalho que... Pode-se dizer que esse modifica a prática. Isso, esse modifica a prática. O outro ele precisa ser construído, tanto que ele está em construção há 10 anos. Uhum, perfeito. E assim, modifica a prática porque também houve uma construção de todo um histórico teórico, não só através de você, mas obviamente através de outros autores, né, que fazem com que a gente vá construindo, né, degrau a degrau, até que em algum momento chega num ponto que é onde alguém consegue fazer aquilo que tem aplicabilidade mais prática, muitas vezes até aquilo que é mais visto até pelo público, como de uma forma geral, ou pelos médicos, né? Mas tem toda uma história anterior de construção. Né? Sim, várias pessoas colocaram os degraus antes de mim para eu colocar mais um nessa escada, Dani. É exatamente isso. Legal, muito bom. Eu queria, na verdade, também falar um pouquinho assim sobre como vou voltar um pouco à coisa da prática, da pesquisa, mas a gente pode falar sobre resultados e sobre conteúdo, mas como é que integrar todos os alunos, como é que é o dia a dia, a rotina como no grupo de pesquisa, nas discussões, como é que na verdade, fazer essa junção? Acho que você chegou na pergunta mais difícil da pesquisa, que é você administrar o seu grupo de pesquisa. Assim, eu, na verdade, eu não posso reclamar dos alunos que eu tive, né? Os alunos que eu tenho e os alunos que já passaram por mim, todos são pessoas que se tornaram próximas, se tornaram amigos, né? Então, nisso eu não tenho que reclamar. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente administra um grupo de pesquisa para que não haja uma competição, né, um duelo dentro do grupo, porque isso é muito ruim num grupo de pesquisa. Claro que a competição ela sempre vai existir, mas tem que ser uma competição saudável, uma competição ética, né? A gente não pode, né, perder o freio e deixar que a coisa tome um rumo muito ruim, onde as pessoas
comecem a se odiar dentro de um grupo de pesquisa, porque senão isso acontece. Acontece. Então, é administrar isso, né? E às vezes a gente tem que administrar isso, às vezes quase que velado, né? Você para não, porque senão você pode transparecer que você tem o preferido e o preterido, né? E isso gerar mais problema Mais dentro de conflito, né? mais conflito, mais problema dentro de um grupo. Então, por isso que eu te falei, isso é muito difícil. É gestão humana, né? Isso, Recursos humanos, que é muito isso, complexo. muito complexo. Mas foi como eu te falei, eu até hoje dei muita sorte, de ter os alunos maravilhosos que eu tenho e que eu tive. Capacidade, né? Não é sorte, né? É, mas, Capacidade. é, mas, mas enfim, às vezes um raio cai, né? Às vezes um raio cai. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse cuidado de administrar os alunos, né, para que eles não comecem a ter faísca entre eles, é muito bom porque eu acho que embora eu sempre faça isso de forma assim, bem discreta, né, para não até para isso, para não achar que tem um preferido e um preterido, porque não é isso. Eles percebem que eu sempre tenho um cuidado, né, Uhum. com tudo que está acontecendo. Assim, eu sempre estou presente, né? Eu acho que o que o orientador mais precisa fazer é estar presente, né? Legal. O aluno, quando o aluno é uma pessoa que tem maturidade, né? Que você sabe que a pessoa teve uma boa formação, ela vai andar depois que você definiu o projeto, a execução dele, eles vão andar muito, muito sozinhos, né? Mas às vezes eles precisam de ajuda. Às vezes surgem problemas na pesquisa que são problemas inesperados. Vou te dar um exemplo. Alguém esperava que ia acontecer uma pandemia? Ninguém. Então, assim, nessa hora, o orientador tem que estar ali, porque é, é a pessoa que o aluno de mestrado e doutorado sente confiança e o que o orientador vai falar, ele vai fazer. Uhum. Então, ao mesmo tempo que tem essa dificuldade, que eu imagino que isso seja uma coisa geral, né? Que administrar um grupo de pessoas seja muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando dá certo, assim, é muito, assim, Sim. é um estímulo, né? Então, para mim, assim, hoje o meu grupo é a joia para mim. Uhum. Para mim, o meu grupo hoje é a joia que eu tenho, porque, assim, na verdade, sem eles, nada disso é possível. E essa construção, ela depende de muita, como você falou, atenção. E aí, atenção e tempo é o que a gente tem de mais caro, né? O que é mais precioso. Mais Você dedicou, precioso. na verdade, muita atenção e muito tempo para essa construção. Obviamente, teve erros no meio do caminho, Sempre acertos, tem. né? Depois a gente acredita que a gente vai acertando mais do que errando, depois de alguns anos, né? Mas mesmo assim, a gente não é livre de erros. Não. E é muita atenção, muita dedicação, né? Então, assim, acho que já vai pegar um aspecto que eu queria te perguntar, eu já vou aproveitar também. Que, assim, quais são, na tua opinião, né? Me surgiu agora a cabeça a pergunta, quais as competências, né, que uma pessoa precisa ter para ser pesquisador, você é um bom pesquisador. Você pode pegar um pouco da tua história, da história das outras pessoas, o que você, na verdade, acredita aí, olhando para trás, né? Mas, assim, para além, obviamente, da boa formação, da capacidade técnica, né? Mas é muito mais do que isso, especialmente dentro de e mais do que só um bom pesquisador, no seu caso, um bom coordenador de grupos de pesquisa. Um Então, líder. assim, um líder, na verdade, em pesquisa. Eu queria saber um pouco dessas competências, o que precisa para isso. Precisa de muito, né? Eu acho que é isso que você falou. Obviamente, a pessoa precisa ter uma formação, né? Uma formação muito boa, uma qualificação técnica muito boa. Mas você precisa saber lidar com pessoas. Na verdade, assim, né? A pesquisa ela acontece em vários campos. Eu aqui estou falando dentro da área médica, né?
tirando algumas especialidades médicas pontuais, onde o médico não tem contato com o público, Uhum. né? Mas a maioria tem. Então, já começa que ah, você já espera que a pessoa tenha esse trato a, com as pessoas, com a sociedade, enfim. Para você ser um bom líder, você tem que, então, né? Você tem que ser uma pessoa bem formada, com uma qualificação técnica, mas você precisa ter essa questão do trato com as pessoas, né? Você precisa ter ética, porque você vai liderar, né? Então, muitas pessoas ali vão te ver como um exemplo. Uhum. Elas te enxergam como um exemplo, né? Assim, eu tenho certeza, Dani, que você, né, todo mundo que passa por uma graduação, ela pega alguns professores como figura e é quase de que elas começam a imitar aquela pessoa quando Uhum. elas estão lá na frente clinicando ou pesquisando, enfim, fazendo o que quer que aquela pessoa que você use como um modelo faça, né? Então, eu acho que para a pessoa liderar, ela tem que saber se comunicar, ela tem que ter ética, ela tem que saber respeitar os limites, né? Eu não posso, às vezes, eu não posso exigir o mesmo do aluno A, do B e do C. E aí, de novo, eu vou voltar naquela coisa, você respeitar os perfis. E aí eu acho que cabe ao líder identificar no que cada um é bom e atribuir aquilo que a pessoa é boa para fazer aquilo, Perfeito. né? Então eu acho que isso tudo faz uma pessoa ser um bom líder. E assim, no momento que você falou sobre exemplo, né, a palavra que veio à minha cabeça também é inspiração, né? Acho que muitos alunos Sim, eles têm essas pessoas como exemplos e como inspiradores, né? Para ser, na verdade, pesquisador, mas também para ser um bom clínico, sim, professor, né? isso. Atuação múltipla, né, que a pessoa possa ter. E aí eu queria, na verdade, saber de você o que que a gente pode fazer para incentivar? Já que a gente tem um público de médicos, pessoas, na verdade, interessadas em pesquisa, quais são, sei lá, talvez assim, não dicas, mas assim, mensagens que a gente possa pensar que inspiram, que incentivam, pessoas que estão assistindo, na verdade, e queiram fazer esse caminho, que tenham essa curiosidade necessária para se tornar um pesquisador, sabendo e entendendo toda a tua história. O que que a gente pode falar, na verdade, para essas pessoas? Então, eu meio que já falei há alguns minutos atrás. Eu acho assim, eu acho que o mestrado e o doutorado ele te abre portas, tá? Vou falar no campo médico, na medicina, tá? Ah, vai ser para a pessoa mais um campo de atuação para ela, né? Ela se forma médica, ela pode trabalhar na parte assistencial. Se ela tem um mestrado e um doutorado, ela pode dar aula. Uhum. Então, é mais um campo para ela atuar. Ah, se a pessoa não quiser ser, ela vai ter mais 2, 3 anos de convívio num hospital universitário, num ambiente acadêmico, onde ela vai estar em contato com professores, coordenadores, pesquisadores altamente qualificados. Então, ela vai estar em contato. Isso é impagável numa formação acadêmica, né? Então, ela vai meio que continuar a residência que ela estava fazendo. E, né, obviamente, a gente espera ou a gente gostaria que uma pessoa que faz mestrado e doutorado que ela se torne um pesquisador, né? E aí a gente estaria, né, ganhando mais um pesquisador para esse time. Então, ah, eu acho que fazer pesquisa vai te ajudar na sua formação, sem dúvida, e vai te abrir portas, né? Assim, uma coisa só para reforçar, até pela tua história e por várias outras pessoas que eu conheço, né, que eu tenho como exemplo de admiração, é que não há um caminho fácil.
Não é, na verdade, uma coisa de uma hora para outra, não é acochambrado, não é na facilidade. Isso porque a gente vê, né? A gente está hoje em dia, a gente vai falar um pouco sobre divulgação científica também, mas a gente está num momento onde, sei lá, as pessoas vendem curso pela internet de qualquer coisa, né? A pessoa, na verdade, em 3 dias quer se tornar médica, em 4 dias ela quer se tornar aperfeiçoadora. As pessoas olham, na verdade, muito menos para a trajetória, que é super interessante, a gente está falando o tempo todo sobre esse assunto, né? E muito mais para os louros da fama, os resultados rápidos, né? E não existe caminho rápido, acho que para quase nada, se você quiser fazer bem feito alguma coisa, né? Sem dúvida que na formação médica, né, precisa das formações que são realmente consolidadas, consistentes, né, de instituições reconhecidamente boas, independente se elas são privadas ou públicas, né, mas que tem um lastro, que tem uma... Sim. E na pesquisa, muito mais, porque a gente está falando de um caminho onde, no caso da medicina, a gente tem uma formação de 6 anos, depois, muito frequentemente, uma residência que pode ser de 3, 4, enfim, não sei quantos anos, e numa sequência, um mestrado, doutorado, que geralmente tem 2 a 4 anos, 2 anos um, 4 anos o outro. Então, a gente está falando de um sem número de anos de formação. E aí deixar isso bastante assim, reforçado, porque entrar nisso tudo não pensando só no resultado final, que é uma besteira. Você tem que, na verdade, curtir a própria formação, né? Aquela expressão no inglês do enjoy the ride, de alguma forma, na verdade, olhar para o passo seguinte, né? Ficar satisfeito, né? Eu acho que você deve ter se lembrar a primeira vez que você publicou um artigo científico, a primeira vez no artigo científico em inglês que sai fora do país, né? Porque aí, geralmente, a gente publica primeiro uma revista brasileira. E depois disso, né, no momento do mestrado, no momento do doutorado, são passos que vão sendo dados até essa formação maior em pesquisa. Porque, já que a gente está falando com um público, acredito eu, interessado em pesquisa, mas que está, cada um, na verdade, num momento diferente, tem muitos alunos até da graduação que possam estar assistindo, e assim, sugerir, né, que faça o caminho consistente, que tenha paciência, né, vai bater muito a cabeça, não tem jeito, né, você vai, como você já passou, provavelmente pedir, entrar em editais que não são contemplados, no caso dos alunos, fazerem uma prova que não é, de repente, de primeira no mestrado que gostaria, né, vai ter muito disso no caminho, né, mas todos esses passos são necessários, né, Todos. criam um lastro, né, uma casca. Você, na verdade, se constrói como pesquisador nessa história toda. E aí, claro, né, mais à frente, né, não é só os louros da fama, mas aí os retornos que você, na verdade, vai ter são cada vez maiores. Ninguém dorme médico, né, e acorda pesquisador. Por isso que eu te falei, quando você me perguntou em que momento você se tornou pesquisador, eu não tenho um momento. Eu te dei um exemplo de como as coisas aconteceram para eu poder entender que a coisa estava séria, né? Isso que você falou é muito importante, na verdade, né? Eu não me assim, eu não me tornei pesquisador quando eu entrei para professor na universidade. Na verdade, foi o que você falou, isso é uma construção de anos, né? Não existe uma faculdade de pesquisador, né? Ninguém faz uma graduação de pesquisador, não existe isso, né? Então, e nem na graduação médica a gente geralmente tem. não, geralmente não, né? Não A gente tem. não tem. A gente não tem. Bom, pelo menos a gente não teve isso, né? Sim. Então, assim, não existe isso, né? Então, é uma construção de anos, né? Assim, desde o momento que eu entrei na graduação, em 95, até o meu término do meu doutorado, que foi em 2011, 16 anos aí. Então, isso é conhecimento que você vai agregando, acumulando, né? Junto com todo um processo de maturidade, né? Pessoal, Isso. né? Essa maturidade pessoal, essa inteligência que você vai adquirindo para administrar situações difíceis, adversidade, junto com a sua bagagem técnica, junto com a sua bagagem científica, eu acho que é essa combinação que te faz, né, ser um bom observador, enfim, tudo isso que a gente já discutiu aqui é que te faz, né? A gente já está terminando, né? Eu queria fazer uma última pergunta sobre
a divulgação científica. E aí não sobre publicação paper, porque isso aí, na verdade, quando a gente está no meio da pesquisa, a gente já vai aprendendo todos os detalhes e aí a gente ficaria 2 horas falando sobre esse assunto. Mas sobre a divulgação científica como essa, né? Eu acho que assim, um canal como esse para se discutir ciência, para se falar sobre as agruras, o que tem de semelhante, o que tem de diferente, eu vou ter a oportunidade de falar com outros pesquisadores, outros professores. Como você vê a importância de ter canais mais voltados, né, para uma discussão específica ou especializada em ciência? Dani, eu acho ótimo, eu acho necessário, né? Porque hoje a gente vê todo tipo de material, todo tipo de informação circulando em redes sociais, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, o que a gente lê, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu acho que ter canais como esses, né? Que, na verdade, o objetivo aqui não é fazer propaganda de nenhuma pesquisa, né? O objetivo aqui é simplesmente mostrar, né, como que a pesquisa é feita, como que é no Brasil, como que é fora. Imagino que provavelmente você vai trazer, né, essa vivência lá de fora. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que falta esse tipo de abordagem, esse tipo de informação, né? Eu acho que trazer essa informação não só para quem é médico, mas até para o leigo poder entender, porque muitas vezes o leigo não sabe direito como é que é a formação, né? Às vezes nem de um médico direito sabe como é que é, sabe que estuda muito, né? Que é longa a jornada, mas não sabe muito bem como é que funciona. Então, eu acho fundamental. Eu acho que isso é importante, né? Até para os próprios pesquisadores, né? Que o Brasil, a gente fala de um país de dimensões continentais, né? Então, a gente não sabe, a gente não conhece todo mundo, né? Então, eu acho que até para divulgar Agrega. isso, divulgar, você passa... Caramba, essa pessoa é pesquisadora, trabalha com isso, eu nem sabia, né? Isso aproxima as pessoas, isso permite parceria, é um network, né? Então, eu acho isso fundamental. Meu interesse era sempre esse, né? A divulgação científica e um espaço para a comunidade. Sim. Né? Não de uma forma isolada, obviamente assim, com um formato que o público possa ter acesso. Eu sei que o interesse talvez inicial seja maior entre médicos e pesquisadores, mas com uma transparência, né, para que o público leigo, né, já tenha o primeiro contato. Acho que algumas falas, alguns momentos vão ser mais fáceis ou mais difíceis, naturalmente, né, porque é um material que as pessoas não estão acostumadas, né, mas a gente tem que começar de algum lugar. Sim. Né? Então, acho que eu também sentia falta disso. Acredito que talvez em outros países tenham, mas eu não conheço, na verdade, muitos canais no Brasil, né, com esse tipo de formato. Eu não conheço. Né? Então, assim, bom, gostaria de agradecer a sua presença. Léo, foi um prazer, daria para ficar muito mais tempo, mas aí a gente ficaria 3 dias aqui falando. Isso não vai ser possível. E, mais uma vez, obrigado por você vir. De repente, em outro momento, né, no desenvolvimento de outras pesquisas ou de uma outra vertente de discussão, queria agradecer que você viesse novamente. Dani, eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer, uma honra estar aqui e estou à disposição para quando tiver algum outro assunto, se você quiser me convidar, fica à vontade, Dani. Obrigado. Obrigado.